Se eu parar, você me vê. Se eu parar, você me Se eu vê. parar, você me vê. Se eu 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 parar, você me Se eu vê. parar, você me vê. Salve, companheiros e companheiras! Eu sou Marcelo Fontes e você tá ouvindo Se Eu Parar Você Me Vê, um podcast que busca ser um megafone para pessoas que, por mais cruciais que sejam na sociedade, não são ouvidas por nós. No nosso primeiro episódio, como já foi dito, fugimos um pouco da estrutura que nosso podcast está se propondo a fazer, já que além da entrevista com o Sr. José Domingos, tivemos outros relatos de entregadores de todo o Brasil para enfatizarmos nosso apoio à luta dessa categoria. Nesse episódio, seguiremos com a nossa proposta de parar para ver um trabalhador ou trabalhadora de cada vez e conhecer mais a sua visão de mundo, do seu dia a dia e da sua história. Dito isso, bora pro papo. A pandemia que se instaurou no mundo e as medidas necessárias para conter o avanço da Covid-19, como o isolamento social, escancararam vários privilégios que existem na nossa sociedade e nos forçaram a encarar o abismo social existente nos dias de hoje. E como diria Nietzsche, se você encara um abismo por muito tempo, ele certamente te encara de volta. E esse não só nos encarou, como nos trouxe várias reflexões e dilemas que precisam ser discutidos. Um dos tópicos que está muito em alta nessa quarentena é se existe mesmo a necessidade de famílias de classe média alta continuarem mantendo as empregadas domésticas trabalhando, quando elas deveriam estar em casa, se prevenindo, se cuidando e fora de risco de contágio. Ao que tudo indica, esse não é o pensamento de alguns patrões no Brasil. Segundo o Instituto Locomotiva, em pesquisa realizada entre os dias 14 e 15 de abril, 39% das empregadas domésticas continua trabalhando normalmente durante a quarentena. Alguns casos nos fazem entender a gravidade da situação, como a primeira morte por Covid-19 no Brasil foi de uma empregada doméstica, Cleonice Gonçalves, de 63 anos, que contraiu o vírus após ter contato com a patroa, que chegava de viagem da Itália. Em Recife, em uma das tragédias mais tristes do nosso país, o menino Miguel, de 5 anos, foi abandonado displicentemente pela patroa em um elevador de serviço, enquanto a sua mãe, que continuou exercendo seu papel de doméstica, contrariando todas as orientações da Organização Médica de Saúde, passeava com os cachorros da família. Miguel acabou caindo do 9º andar do prédio, vindo a óbito. Esses casos nos escancaram que a problemática vai muito além da relação patrão-trabalhadoras durante a quarentena. A luta das empregadas domésticas por melhores condições de trabalho e pelo fim da exploração da categoria vem de muito tempo. A profissão, que teve a sua origem com a função exercida pelos criados da Casa Grande na época nefasta da escravidão, só teve seus direitos devidamente reconhecidos com a PEC das domésticas aprovada em 2015, onde foi assegurado o direito de trabalhar apenas 8 horas por dia, por exemplo. Direito esse que muitas trabalhadoras, principalmente as que moravam na casa dos patrões, não tinham. Mas a nossa ideia aqui é mostrar que nem tudo é só dor, que trabalhadores e trabalhadoras têm sonhos, se orgulham da sua história e estão firmes e fortes para vencer as adversidades da vida e sorrir com as conquistas. Hoje paramos para ver Sandra Costa, de João Pessoa, que é empregada doméstica desde os 11 anos de idade e é uma pessoa muito especial para mim, já que é uma das melhores amigas da minha mãe e é alguém que eu amo muito. Nós também contamos com um texto enviado pelo Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Paraíba, que vai ser lido pela Carol Figueiredo. Oi Sandra, tudo bem? Bom, primeiro de tudo eu quero te agradecer por estar aqui, por topar fazer essa entrevista com a gente. Tô muito feliz de verdade, mais feliz ainda porque você é uma pessoa muito importante pra mim, então é muito legal estar te entrevistando e conhecendo mais a sua história e apresentando pra mais pessoas. Primeiro de tudo, antes da gente falar da sua profissão, de falar das coisas que você já viveu como uma trabalhadora doméstica, eu quero que você conte pro ouvinte quem é Sandra. Se define pra mim. Se tu fosse definir pra alguém quem é Sandra, como que você definiria? Olá, meu nome é Sandra. Tenho 43 anos, sou de Campina Grande, mas já moro em João Pessoa há mais de 30 anos. Eu vim para cá muito pequena, eu tinha uns 11 anos quando eu cheguei aqui na capital. Não tenho mãe, minha mãe faleceu, vai fazer 20 anos, só tenho pai. No momento eu sou noiva, sou uma pessoa que falo bastante. No decorrer dessa entrevista vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito comunicativa, apesar de tímida, mas sou comunicativa. No momento eu exerço a profissão de doméstica e com o decorrer da conversa vocês vão entender um pouco, conhecer um pouco sobre mim, sobre a minha história, sobre a questão do trabalho doméstico. Bem, é isso. Por enquanto é só isso.
Bom, Sandrinha, agora que você já se apresentou e a gente já te conhece melhor, eu vou pedir pra você contar como foi a sua infância, como era a Sandrinha pequenininha lá em Campina Grande, como era a sua relação com a sua família, com quem foi que você conviveu, como essas coisas te influenciaram a ser quem você é hoje. Conta aí pra gente. Bom, minha infância não foi uma coisa muito assim agradável, mas na minha infância, a minha mãe, quando me deixou, eu tinha 8 meses de idade. Eu era um bebê. E minha mãe se separou do meu pai, por algum motivo eles se separaram. E eu fiquei sendo criada pelas minhas tias, as irmãs do meu pai, pelo meu pai e pelos meus avós. Na época, minha avó tinha problema mental, meu avô era trabalhador também do rural, mas tinha outro emprego. Meu pai trabalhava na agricultura, só que chegou um tempo em que lá não estava dando muito certo e ele tinha 2 filhas para criar, que no caso era eu e minha outra irmã, e ele teve que viajar e morar em Recife para conseguir trabalhar. Aí ele trabalhava em Recife e nos finais de mês ele vinha nos ver e trazia o dinheiro para comprar as coisas para nossa necessidade. E a gente ficou sendo criada, eu e minha irmã, né, pelas minhas tias. Lá no sítio, a vida da gente era tudo muito assim. A gente passava a noite em casa de farinha, raspando mandioca. Isso a gente pequena. Eu costumava muito assim trabalhar na questão da plantação de feijão. Ajudava muito o meu avô na plantação de feijão e de tudo que tinha naquela época, né? Então a gente cresceu, eu e minha irmã. Eu digo a gente porque eu e minha irmã crescemos juntas, né? Mas no meu caso assim, trabalhando. Comecei a trabalhar muito cedo e para estudar era mais difícil, porque uma escola para a gente ir, nós andávamos muito a pé, mas no princípio eu queria estudar, mas como eu não tinha pai perto, que meu pai teve que sair para trabalhar, viajar e morar em outro local, e eu não tinha mãe, então assim, próximo a mim era um sítio que tem um povoado e a gente morava em um sítio que várias pessoas da nossa família moravam. Eu tinha primos que estudavam, morria de vontade de estudar, mas você não pode agora não, porque você tem que ter um pai ou uma mãe que venha para tudinho, e era toda aquela dificuldade. E com isso eu comecei a ficar em casa e o que eu fazia? Minha prima estudava, então eu ficava curiosa, começava a olhar os livros dela, às vezes ela ainda fazia pouco de mim, tu não pode ir para a escola não, porque tu não tem mãe, mas aí eu ficava curiosa e pegava aqueles livros dela e começava a olhar, observar, e eu creio que Deus, como é misericordioso e muito bom, eu olhando aqueles livros e fui olhando. E quando me colocaram para estudar, a minha prima já estava há muito tempo. Então, quando minhas tias resolveram fazer minha matrícula, eu já estava sabendo ler. Eu já fui para o colégio sabendo ler, porque o que é que eu fazia? Eu ficava olhando aqueles livros e ficava observando alguma coisa que ela falava. E daí, depois me colocaram para estudar. E aí, para mim, foi muito bom. Quando eu comecei a estudar, eu amava desenhar, eu fazia muito desenho. Na época eu desenhava, fazia muita coisa. Muito longe o colégio, muito difícil. A caminhada de casa para o colégio, a gente levava muita carreira de cachorro, porque você sabe, interior, sítio de interior, geralmente nos caminhos tem muita fazenda. Então, quando a gente às vezes passava na porta de uma fazenda, tem aqueles cachorros bravos e eles vinham correndo, davam umas carreiras na gente, mas assim eu continuei, fui estudando. Depois de alguns anos, minha mãe apareceu e eu conheci minha mãe. Depois, passou mais um tempo, meu pai trabalhando em Recife e a gente sendo criada pelas minhas tias. Aí minha mãe apareceu novamente e nesse dia ela falou que ia levar a gente para comprar umas sandálias e terminou que ela trouxe a gente aqui para João Pessoa. Trazendo aqui para João Pessoa, ela trabalhava num local onde tinha uma família que comandava aquele local e terminou que ela me colocou para trabalhar na casa dessa família. Eu tinha 11 anos de idade quando eu tive o meu primeiro emprego de doméstica, vindo do interior para a capital, onde eu não sabia nada, não entendia nada de capital, de casa de família, eu não entendia nada disso até então. Aí, a partir dos 11 anos, começou a minha vida como doméstica.
Ô Sandra, eu tô bem feliz porque eu tô tendo a oportunidade de conhecer histórias muito incríveis de pessoas muito incríveis. E pra você ver, né, que a gente se conhece há tanto tempo, já convive há tanto tempo, e a gente nunca tinha parado pra conversar sobre a sua história, né, sobre essa sua fase de quando você era criança, quando você veio pra cá. Então tá sendo muito incrível conhecer histórias tão maravilhosas assim. Agora eu quero te perguntar, como foi na sua adolescência? Porque eu fiquei aqui imaginando se você, quando você veio pra cá, se você conseguiu conciliar os estudos com o trabalho e como era isso pra você. Como foi essa sua fase de adolescência aqui em João Pessoa? Pronto, aí como eu falei, né, esse foi meu primeiro trabalho como doméstica, mas na verdade, nessa época, eu não recebia salário não recebia dinheiro não era remunerada não. Era como se esse pessoal estivesse fazendo um favor para minha mãe e me manter ali. O que eles me davam era o que? Era como meu trabalho era em troca de comida, de roupa, objeto de higiene pessoais, né? Na verdade, era uma coisa assim, eu trabalhava, mas eu não tinha direito a receber meu dinheiro, não. Era mais assim, porque como minha mãe tinha outros filhos, e ela foi e pegou a gente sem... Ela morava no local onde ela trabalhava, que era uma associação que cuidava de idosos, mas aí ela já tinha mais 2 filhos, depois de mim e minha irmã. Então ela me colocou em uma casa, colocou minha irmã em outra casa, de umas pessoas assim que tinham condições, mas a gente não ganhava não. É tanto que na casa que a minha irmã trabalhou, minha irmã era mais nova do que eu, 1 ano, na casa que a minha irmã trabalhou, ela era muito pequena. A dona da casa até mandou ela preparar um frango, ela não soube preparar, derramou 1 litro de óleo todo, eu creio. A mulher ficou muito brava, parece que bateu nela e tudo, na minha irmã, no caso da minha irmã, né, que era mais nova que eu. E assim, eu fiquei nessa casa dos 11 até mais ou menos perto de fazer os 13 anos. Aí, quando eu estava perto de fazer 13 anos, minha mãe conhecia outras pessoas que trabalhavam nesse mesmo local, nessa mesma associação onde ela trabalhava. Então, essas pessoas me conheceu, aí gostaram de mim, aí perguntaram para ela, o nome da minha mãe era Lúcia. Ô Lúcia, deixa eu levar essa menina lá para casa. Aí ela disse, leva se ela quiser ir. Eu fui. Ainda passei, não sei se uns 3 meses com esse pessoal. Aí depois eu conheci uma pessoa, uma mulher de Deus, uma pessoa muito boa. E essa pessoa, assim, começou a me ajudar. Ela precisava trabalhar, porque ela tinha filhos para cuidar, e eu precisava de cuidados. Então, ela como se ela me adotou, como se ela fosse minha mãe. Então, ela me colocou em colégio, eu voltei a estudar, ajudava na casa dela. Ela me mantinha assim, que ela pegou assim, me deu uma ajuda, na verdade, muito grande. Foi uma pessoa assim, que eu não tenho nem palavras para agradecer o que ela fez por mim. Mas aí eu fiquei na casa dela. Quando chegou um certo tempo, ela tinha saído do emprego, aí eu fiquei na casa dela, eu cuidava das crianças, cuidava da casa, porque aí ela foi me ensinando. Aí essa pessoa foi uma pessoa que ela me ensinou as tarefas que eu não sabia, porque assim, como eu sou do interior, quando cheguei aqui, essa casa que eu fui, as pessoas, tinha outra pessoa que trabalhava, eu ficava como se fosse um auxiliar da outra empregada, né? Mas aí, quando foi nessa idade dos 13 anos, foi onde essa senhora, que ela já faleceu, hoje ela é falecida, que eu tenho ela como fosse minha segunda mãe, ela me ensinou. Ela me ensinou a cozinhar, ela me ensinou a lavar roupa, ela me ensinou a fazer tudo que se faz dentro de uma casa. Ela tinha 3 meninas e 1 menino, então do jeito que ela ensinava as meninas dela, ela me ensinou. E quando chegou determinada idade, que ela disse, Sandra, você precisa trabalhar para ter suas coisas. Eu não posso manter você aqui sem poder estar lhe dando nada. E você precisa trabalhar, minha filha. Então, eu ia trabalhar de quê? Eu ainda tinha o quê? De 15 para 16 anos. Aí o que eu fiz? Nessa época eu já estudava, ela já tinha me colocado na escola. Então, eu continuei estudando. Daí, então, eu fui trabalhar com uma família, né? Era uma família conhecida também. E nesse meu trabalho, foi o primeiro trabalho onde eu comecei a receber salário. E essa família, eu fui crescendo ali trabalhando e trabalhei com essa família
Eu fiquei basicamente uns 5 anos. E nesse período, essa família, eles se disponibilizaram a assinar minha carteira. Mas eu disse, não precisa não. Vocês me pagam tudo que eu tenho direito, mas eu não quero assinar a carteira como doméstica. Porque na época eu era muito nova, então eu não pensava no meu futuro. Na minha cabeça eu não pensava que doméstica era uma profissão, que eu estava trabalhando honestamente e que quando chegasse com o tempo isso iria contar para o meu bem. Então eu me neguei a que assinassem a minha carteira. Foi na época que realmente o meu trabalho eu recebia tudo direitinho. Eu recebia 10º, eu recebia salário, tinha tudo direitinho. Então eu morei com essa família praticamente uns 5 anos. Aí nesse período eu também estudava. Depois desse período eu saí dessa família, voltei para a casa dessa senhora que me ajudava. Chegou um período que estava muito difícil, ela foi morar num bairro mais longe de onde eu estudava. Ela e o esposo estavam todos desempregados e estava tudo com situação difícil. E de onde eu estudava para a casa dela era muito longe, tinha que pegar ônibus. E ela não tinha dinheiro para o ônibus para me dar, nem eu tinha de onde tirar dinheiro para o ônibus para vir para o colégio todos os dias. O que acontece? A sogra dela morava num bairro do centro da cidade, onde era próximo do meu colégio, e a sogra dela estava precisando de uma pessoa. Dentro desse contexto, eu me submeti a vir fui morar com a sogra dela, trabalhar, mas assim, eu não ia ter salário remunerado. Ela disse, se você quiser vir para cá, você vem, você me ajuda, eu lhe ajudo. Agora eu não tenho como lhe pagar salário. E daí, pelo fato de eu querer muito estudar, continuar estudando, eu me submeti a vir trabalhar. E vim, trabalhei muito. Trabalhei bastante com essa família. Aí, com o passar do tempo, quando a gente trabalha muito nessas casas, assim, a gente acaba se adaptando muito com as pessoas. Então, minha adolescência e juventude foi justamente isso, trabalhando. Teve uma época que eu trabalhava e que meu pai tinha voltado de Recife, e ele estava morando em Campina Grande de novo, e como agricultor não estava dando nada. Então o que eu fazia? Todo mês, quando eu trabalhava no meu emprego anterior, todo mês que eu recebia meu salário, eu enviava um dinheiro pelos correios, que na época não tinha essa questão de bota na conta de alguém, não tinha. Eu enviava uma quantia pelos correios, aí lá, quando minha irmã estava, ela recebia e fazia as compras para ele, ou então as minhas tias, alguém da família. Eu não ia deixar meu pai ficar lá sem alimento, ele tinha problema de coluna, já tinha trabalhado muito na roça, então passou um período da minha vida, eu acho que desses 5 anos que eu trabalhei, que eu recebia tudo direitinho, todo mês eu mandava uma quantia para ajudar o meu pai, morava meu pai e minha madrasta. Minha vida foi assim, minha infância e minha adolescência foi tudo assim. Eu não tive essa parte de estar tendo muito tempo, mas assim, eu estudei. Eu lutava, estudava e tinha sonhos, Houve uma época que eu queria muito ser professora. Eu ficava assim, deslumbrada, achava muito lindo ser professora. Depois de um tempo, quando eu já era jovem, eu gostava muito de desenhar, então eu digo, eu quero fazer algum curso que tenha a ver com moda. Na minha família tem pessoas como minha tia, minha irmã, que até hoje elas ainda desenham, e eu tinha muito esse sonho. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais difíceis, mais complicadas. Fui estudando, estudei, aí completei o 1º grau de supletivo, porque era muito difícil estudar, porque eu estudava e trabalhava. Então eu estudava no intervalo entre 5 às 7, 5 da tarde às 7 da noite, era um horário intermediário. Aí concluí o 1º grau. Aí depois eu fiz o telecurso, 2º grau, aí concluí o 2º grau. Depois que eu concluí o 2º grau, assim, muitas pessoas, não, você deveria fazer uma faculdade, mas aí eu já me sentia tão cansada, assim, do corre-corre do trabalho e das coisas, que eu acho que relaxei. Na verdade, era para eu ter ido mais longe, mas assim, eu relaxei, mas ainda consegui concluir. Minha vida, praticamente, são mais de 30 anos, assim, trabalhando
como doméstica. Aí teve outro período que eu também cuidei de uma criança, fui cuidar de uma criança também. E você sabe, quando você vai cuidar de alguém que é dos outros, assim. Eu cuidava da criança, mas eu dava conta da casa. Também foi muito assim, por amizade. Então eu fui cuidar de uma criança, a mãe precisava trabalhar, a mãe saía às 5 horas da manhã, chegava às 6 da noite. Então essa criança praticamente até os 5 anos, eu peguei ela com 1 ano e 4 meses e comecei a cuidar dessa criança. Eu disse, eu vou ficar só 3 meses. Eu passei 5 anos, me apaixonei pelo menino e fui cuidando. Hoje ele é um rapazinho que vai fazer 14 anos e eu louvo a Deus pela vida dessa família também, porque foram pessoas que me ajudaram. Eles não podiam me pagar os meus direitos, tudo, mas foram pessoas que Deus colocou no meu caminho. Eu sempre digo que Deus, ele tem propósitos. Quando chegou certo tempo da minha vida, eu pensei comigo mesma, olhei para mim mesma e eu me senti assim, eu estou cansada de trabalhar só para os outros, de morar, porque eu morava, meu trabalho sempre foi morando. Aí foi quando eu decidi ficar só como diarista e pagar um local para mim. Eu fiquei fazendo diária, tinha os locais, tinha uma empresa que eu fazia diária e tinha alguns apartamentos, algumas casas eu fazia diária e comecei a ficar diarista. Passei, eu creio que uns 2 anos. Depois disso, eu consegui um emprego em uma loja, era uma loja de molduras, então eu era atendente, eu atendia o cliente, eu fazia orçamento, eu fazia a limpeza da loja, eu saía para fazer algumas compras da Bombril. Na verdade eu era da Bombril, então eu ainda trabalhei nessa loja uns 8 meses. A dona da loja, ela não queria ainda assinar minha carteira. Quando ela veio assinar minha carteira, ela só deixou 2 meses assinada e depois ela me demitiu, porque ela queria que quando se chegasse lá o Ministério do Trabalho, a fiscalização, ela queria que eu dissesse que eu comecei hoje, ou então que eu era cliente, alguma coisa para eu dizer, mas eu não poder, porque ela não queria me pagar como era para ser. Então passei por essa parte também. Mas comércio para mim eu não gostei, não foi uma boa opção. Depois dessa loja, eu saí e continuei como diarista. Nesse meio tempo que eu trabalhei como diarista, uma das pessoas que eu fazia diária para ele abriu uma empresa e daí ele me chamou para trabalhar com ele nos serviços gerais. E eu fui trabalhar nessa empresa, fiquei 1 ano de carteira assinada, fazia a parte da limpeza e a parte da alimentação. Aí depois essa empresa aos poucos foi falindo. Eu fui uma das primeiras funcionárias a sair de lá. Então eu continuei com minha diarista. Para vocês terem ideia, eu nunca tive essa questão de ter tempo sem trabalhar. Não, minha vida toda foi assim, trabalhando. Até porque se eu quisesse um absorvente, eu tinha que trabalhar para ter aquilo ali. É uma coisa que, se você analisar, eu não tinha muito tempo para estar assim, fazendo coisas minhas. Na verdade, eu acho que depois já da idade adulta foi que eu vim viver mais um pouco assim, de sair, de resolver alguma coisa assim pra mim. Mas até então, minha vida era trabalhando, estudando. Aí depois, quando o estudo parou, nesse período, eu já não estudava mais. Teve uma época que eu ainda fiz um curso de computação, mesmo trabalhando como doméstica, ainda ia fazer. Assim que terminei meus estudos, eu fiz um curso de computação ainda. Mas assim, depois eu relaxei muito na questão do estudo. Quando foi há 2 anos atrás, eu morando no local, já tinha decidido que eu não ia mais morar em casa de ninguém, como eu morava trabalhando como doméstica. Mas aí você sabe, quem é acostumado a trabalhar e depende de Deus e de você para trabalhar, não tem como ficar parado. Então as coisas foram ficando difíceis e eu voltei a trabalhar com essa família que eu tinha trabalhado há quase 20 anos atrás, que na época eles se dispuseram a assinar minha carteira e na época eu não quis. Só que agora, 2 anos atrás, quando eu voltei, que eles falaram em assinar minha carteira, eu aceitei. Então é uma coisa que hoje eu vejo que se eu tivesse aceitado naquele tempo, tinha sido bem melhor para mim. Por quê? Porque ser doméstica naquela época, eu era muito jovem, não pensava. Então, como eu disse no início, eu ficava com aquele receio. Hoje não, quando eu fui chamada, eu não pensei 2 vezes, eu já disse quero sim.
Porque eu tenho direito, eu tenho os meus direitos, eu recebo, eu tenho direito a férias, eu tenho direito a tudo. E é um trabalho que não é um trabalho que o trabalho dignifica o homem, independente do que você faça. O que importa é você trabalhar. Hoje eu não consigo me ver sem trabalhar. Independente se for de doméstica, independente se for vendedora, independente se eu for uma diarista, só que eu não consigo me ver hoje sem trabalhar. Sandrinha, eu tenho certeza que agora todo mundo que tá te ouvindo aí já te conhece bem melhor, que todas as experiências que você contou aí, tenho certeza que fez as pessoas se sentirem bem mais próximas de você. E agora eu quero te perguntar, que você falou pra mim que começou a trabalhar muito nova, né? Quando foi que você teve o estalo de olhar para o que você fazia e falar assim, não, eu sou uma trabalhadora doméstica, sabe? Quando foi que você entendeu que a função que você tava desempenhando ali era de uma trabalhadora doméstica? Você lembra? Eu creio que foi muito assim, todo o tempo eu sabia que eu era, mas assim, não é fácil, né? Porque você sabe que você no dia a dia, você como empregada doméstica, você passa muita coisa. Nessa minha trajetória de empregada doméstica, eu aprendi a ser muito exigente comigo mesma. Eu ouvia tanto as pessoas dizerem eu quero isso assim, 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 que eu aprendi a ser exigente. Na minha casa, quando eu estava na minha casa já, eu comecei a perceber que eu não tinha aquela liberdade de deixar uma pia na louça à noite, porque eu ouvia dizer que não era para dormir. Eu era muito cobrada, na verdade. Eu era muito nova, mas ao mesmo tempo, na época que eu comecei, eu era muito cobrada. Eu acho que isso é uma coisa que você vai recebendo aquelas demandas para você, que você começa a se cobrar. Então eu comecei a ser uma pessoa muito exigente. E uma coisa que eu aprendi também, não está muito dentro do que você me perguntou, mas é uma coisa assim que chama muito minha atenção, aí eu vou falar. Uma coisa que eu aprendi também assim, é que o que eu fizer para o outro, independente do meu trabalho, o que eu for fazer, se for para lavar um prato, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. E isso pesou muito dentro de mim quando eu ouvi uma vez uma pessoa falando isso. E isso fez parte da minha vida e faz parte até hoje. Quando você trabalha como doméstica, quando você faz parte dessa equipe, uma das coisas que acontece muito com relação também que eu já passei, teve outros lugares que eu passei, pouco tempo também, que teve situações onde alguém, do parente da casa de alguém, tinha um mau costume de pegar dinheiro, roubar as coisas na casa e geralmente quando acontece isso se sobra para quem? Para a empregada. E nesse tempo eu era empregada, fui empregada pouquíssimo tempo nesse local e chegou um momento em que o meu primeiro salário sumiu. E nesse período foi vai lá e vem cá, eu sei que terminou muito tumulto. E uma coisa que eu aprendi também muito, que toda a vida eu fui ensinada, foi que o que é dos outros é dos outros. Eu posso ver ouro em pó. São duas coisas assim que é muito sério. É eu fazer o meu trabalho bem feito, independente da presença ou ausência das pessoas naquele local. E a questão de que o que é dos outros pode ser ouro em pó. Não quero, tá entendendo? Eu acho que isso faz muito parte do nosso caráter, porque a vida de doméstica tem suas qualidades, tem suas qualificações, mas assim, uma das questões assim que eu prezo muito, de não tocar, não mexer no que é de ninguém e também de fazer o meu serviço bem feito, independente se da ausência da pessoa ou a presença, eu gosto de fazer meu serviço bem feito. E quando eu me toquei assim, quando caiu minha ficha que eu era uma doméstica, eu acho assim que foi mesmo quando eu tive a minha carteira assinada. Não que todos aqueles anos que eu trabalhei eu não soubesse, mas eu acho assim, quando eu vi assim, os meus direitos, que eu tinha aqueles direitos, que eu vi que eu pude tirar minha primeira férias, porque eu trabalhava antes, eu não tirando esse pessoal que eu trabalhei a primeira e agora nesse período, nos outros lugares não existia isso, entendeu? Eu trabalhava, tinha dia que eu me sentia bem como se eu dizia, meu Deus, eu sou gente, muito cansaço, chorava muito, era muito cobrada e tal. Com o passar do tempo, devido eu
ter adquirido essa coisa de eu mesmo se cobrar de mim mesma, as pessoas que começaram a lidar comigo começaram a ver que elas não precisavam mais me dizer o que tinha que fazer. Eu aprendi eu mesma a tomar a iniciativa e meter a cara e fazer. E também aprendi que eu não vou para um local, eu tenho que fazer só aquilo que me foi mandado, entendeu? Eu me tornei uma pessoa bem dinâmica nessa questão aí também. Bom, Sandrinha, uma pergunta que é muito importante que eu preciso te fazer, inclusive eu quero muito que o Seu Parar Você Me Vê seja também um canal para falar sobre esse assunto. Quero saber de você, que é empregada doméstica há tanto tempo, tem tanta experiência, como o patrão ou a patroa devem se portar, como eles devem agir para tornar o trabalho de vocês mais leve, digno, mais tranquilo, quais são os limites que eles têm que ter, o que eles não devem fazer, como o patrão deve lidar com a empregada doméstica no dia a dia. Hoje, como eu tenho uma carteira assinada, eu vejo assim, é muito bom quando um patrão reconhece realmente a importância do nosso trabalho como doméstica. Eles respeitarem a questão do seu tempo de trabalho, pagar realmente porque você trabalha, é um trabalho digno, como qualquer outro trabalho que você esteja fazendo. A questão também assim do tratamento, é muito bom ser bem tratado. Eu, por exemplo, no meu trabalho, como eu já conheço esse pessoal há muito tempo, a gente acaba se envolvendo muito. Graças a Deus, a família do pessoal que eu trabalho, só mora eu e uma senhora. Mas, no geral, a família deles, eles são pessoas muito boas para mim. Eles me tratam super bem, eu me sinto muito à vontade com eles. São pessoas que me respeitam, eles respeitam o meu espaço. E pelo fato deles respeitarem o meu espaço, me tratarem com respeito, me tratarem com amor, eles têm aquela atenção a mim. Porque às vezes você trabalha em um local, mas as pessoas te tratam como se você não fosse gente, pessoa. Isso é independente de qualquer local. No meu caso, hoje eu posso dizer, essas pessoas que eu trabalho, e são pessoas muito boas, respeitam meu trabalho, valorizam o meu trabalho. Eu creio assim que hoje os patrões deveriam valorizar mais o trabalho, porque a gente trabalhando, sendo mais respeitada, a gente trabalhando com valorização, nós trabalhamos melhor, nós trabalhamos com prazer. Então hoje eu creio assim que o patrão, já tem muitos patrões que são assim, mas não são todos, mas os patrões que são mais humanos, que vê o lado do empregado, do funcionário, da empregada doméstica, que eles tratam ela com mais respeito, com carinho, com atenção, ele só tem a ganhar. Porque a gente acaba se dedicando mais, a gente acaba se apegando, porque eu percebo que todo esse tempo, com o passar do tempo, essas pessoas em que eu vou trabalhando, depois fica um vínculo. Querendo ou não, se você analisar, como eu falei no início, esse pessoal que eu trabalho hoje, eu trabalhei há quase 20 anos atrás. Então isso quer dizer que ficou um vínculo. E eles me conheciam naquela época, então quando foi para mim voltar agora, eles já me conheciam também. Então quando falou sobre mim, tinha outra pessoa que estava para vir, mas aí quando surgiu a oportunidade de eu vir, eles fizeram a opção, porque o que acontece? Eles já me conheciam e eu já os conhecia. Então eu acho que o respeito, a valorização do trabalho, pagar como ele deve ser pago, respeitar o horário de folga deles, da gente, né, no caso do empregado doméstico, o patrão respeitar isso, ele tem muito a ganhar, porque a partir do momento em que ele valoriza seu trabalho, a partir do momento em que você é respeitado, você está recebendo seus direitos, você trabalha com prazer, você faz o seu serviço com prazer, eu trabalho com prazer. Vamos valorizar o trabalho da empregada doméstica, porque quando a gente é respeitado, quando o nosso trabalho é valorizado, você pode ter certeza, a gente trabalha com muito mais prazer, viu? A gente trabalha satisfeito quando nossos direitos são atendidos, a gente trabalha com mais prazer quando nós somos reconhecidos, porque o nosso trabalho é muito importante. O nosso trabalho é um dos trabalhos que é muito importante na sociedade. Outra coisa
Nós precisamos do emprego e as pessoas precisam do nosso trabalho. Então é uma via de mão dupla, que as pessoas possam reconhecer, possam entender e valorizar, e que as empregadas domésticas tenham realmente os direitos que os outros trabalhadores têm. Que hoje, graças a Deus, eu não sei se já tem todos, mas pelo menos uma boa parte do que as outras pessoas recebem, a doméstica também recebe. Hoje nós temos direito a férias, hoje nós temos direito a 10º, FGTS e tudo mais. Então, eu me sinto satisfeita hoje em trabalhar, eu trabalho com prazer. Não explorem porque é muito ruim a questão da exploração. Respeite, ame, trate-a como um ser humano. Não trate como se ela fosse nada, uma coisa qualquer, não. Trate como ser humano. Muitas vezes a gente deixa de progredir por conta do que você recebe. A falta do respeito, a falta da valorização. Tem que ser valorizado. É um trabalho que ainda tem muito preconceito. Eu mesma, eu não relatei logo no início, mas quando eu resolvi voltar a trabalhar como doméstica, pessoas que viviam no meio que eu vivo, elas não, você não deveria fazer isso, você é muito inteligente, você poderia fazer isso, aquilo, outro, como se ser doméstica fosse um defeito, e para mim não é. Ser doméstica para mim é um serviço que eu faço com prazer e com qualidade. Então, hoje em dia ainda tem muito preconceito das pessoas. Não tenha preconceito não com relação à doméstica não, porque é uma profissão como outra qualquer, onde o empregador precisa do empregado e o empregado precisa do empregador. Vamos respeitar, vamos dar os direitos, vamos respeitar, e assim todo mundo sai ganhando. Bom, agora que a gente falou bastante sobre a profissão, eu quero que as pessoas conheçam mais de você, da pessoa maravilhosa que eu sei que você é. E eu queria que você falasse pra gente quais são os seus sonhos. O que você mais sonha fazer? Se tu fosse pensar numa vida ideal pra você, todos os seus sonhos estivessem se realizando, quais seriam esses sonhos? Só lembrando de uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês. Nesse meio tempo, eu também me tornei uma consultora Natura. Acho que vai fazer 18 anos que eu entrei na Natura. Foi um período que eu fiquei sem trabalhar. Eu entrei, o dinheiro que eu tinha recebido quando trabalhei da outra vez, eu investi e entrei na Natura, me tornei consultora. Estou há quase 18 anos, continuo levando. Não levando mais assim como eu levava no início, mas é outro meio que tem de ganhar alguma coisa também para complementar a renda. O mundo de Sandra hoje, o mundo ideal de Sandra hoje é casar, construir sua família, ter filhos, se Deus permitir pelo menos um, cuidar do marido e continuar trabalhando, porque eu praticamente nasci trabalhando e quero continuar trabalhando. Eu tenho um sonho muito grande, eu amo cozinhar. Me apaixonei por cozinha, fui aprendendo alguma coisa e gosto muito de cozinhar. As pessoas até falam que gostam muito da minha comida, eu também gosto muito de cozinhar e tenho um sonho. Antes de eu voltar a trabalhar como doméstica, eu nutria um sonho de trabalhar fazendo as marmitas, né? E, as pessoas vindo pegar ou eu ter alguém para entregar. Esse era um grande sonho que eu tinha. Ainda tentei começar, mas aí não deu. Mas eu creio que Deus vai me dar condições e eu vou correr atrás. E eu tenho muito sonho de trabalhar com isso. Com comida, com lanche, com comida em si mesmo, assim, eu amo cozinhar, então para mim, hoje, uma das coisas que eu quero para mim é construir minha família e trabalhar para mim, nesse sentido de cozinhar, porque é uma coisa que eu amo fazer e tenho desejo de trabalhar, porque antes eu pensava em trabalhar como professora, aí depois eu pensava na questão design de moda, até compartilhei com algumas pessoas uma época e falaram, tem faculdade para isso, vai fazer, vai ser muito bom. Só que com o passar do tempo eu fui me identificando muito com a culinária. Eu amo cozinhar, eu me sinto realizada cozinhando. Se Deus me der esse privilégio, um dia eu ainda sonho em trabalhar para mim fazendo comida.
Eu não penso assim nessa questão de um restaurante, porque tem que fazer um curso de gastronomia. E hoje eu me vejo meio preguiçosa para estudar. Tô errada, porque tem pessoas aí que eu vejo pessoas com muito mais idade que eu que tá se formando. Mas assim, na verdade, bem séria hoje, eu quero trabalhar para mim nessa área de alimentação, de fazer a comida. Eu me sinto realizada quando eu faço um alimento e que as pessoas se alimentam e gostam do alimento. Para mim, é um prazer cozinhar, é um privilégio cozinhar. Ô Sandrinha, tá sendo incrível ter essa conversa com você, de verdade. Eu aposto que a minha mãe tá toda feliz ouvindo esse podcast, morrendo de saudade. Inclusive, um beijo, dona Samira. Sandrinha, agora eu quero saber de você, o que você gosta de fazer quando você tá de folga? Sabe, quando você não tá trampando, quando você já trampou a semana inteira e você tem um tempo pra descansar. O que você gosta de fazer? Com quem você gosta de ficar? Conta aí pra gente. Bom, nas minhas folgas, nos finais de semana, o que eu mais gosto de fazer é namorar, é estar com meu amado. Também gosto de sair para lanchar com as minhas amigas, que eu tenho umas amigas assim, pessoas maravilhosas, então eu amo estar com elas e gosto muito de namorar. Gosto muito de estar com meu amado, eu gosto muito, a gente fica assistindo algumas pregações, a gente fica ouvindo uns louvores e ficamos também assim, gosto de ficar planejando, falando sobre, conversando mesmo. Eu gosto muito de conversar, uma das coisas que eu mais gosto é conversar. Então, na minha folga é isso, sair para lanchar, namorar, não tem assim nada muito sobrenatural não, mas o que eu gosto de fazer é isso. Principalmente. E também gosto de aproveitar, às vezes, na folga, eu gosto de dormir um pouco, né? Descansar um pouco. Mas o principal para mim, nas minhas folgas, é namorar. Bom, Sandrinha, uma das funções e das missões desse podcast é mostrar para as pessoas que todo mundo importa na nossa sociedade. E que pra gente conseguir ter uma vida em sociedade, onde a gente consiga que todo mundo viva bem, a gente precisa valorizar a visão de mundo das pessoas, né? Então por isso eu queria que você contasse pra mim qual é o seu mundo ideal. Se você tivesse a oportunidade de criar um mundo ideal, o que teria nesse mundo, o que não teria nesse mundo, conta pra gente. Eu acho que o mundo ideal seria se não houvesse o preconceito, que é uma das coisas que mais prejudicam a humanidade, a questão da desigualdade social também, a maldade do ser humano com relação a outras pessoas. Eu fico olhando às vezes assim, como teve uns episódios aí bem tristes, onde pessoas colocando fogo em um mendigo. Isso ali pra mim foi uma coisa assim... Assim, o ser humano em si é muita maldade. Pegar outra pessoa, outro ser humano e fazer uma maldade dessa. Que não existisse a questão da violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Isso aí seria um mundo ideal. As pessoas se respeitarem mutuamente, as pessoas amarem mais. Se as pessoas amassem mais, elas seriam bem mais felizes. A ganância pelo poder leva pessoas a fazer coisas horríveis sem pensar no outro. Então, o mundo ideal para mim seria um mundo sem tudo isso. Sem racismo, sem humilhações, onde as pessoas olhassem para outras como realmente o seu próximo. Como a palavra de Deus diz, né? Que a gente tem que olhar para o outro como se ele fosse superior a nós. Mas, cada dia, a gente vai vendo mais maldade no coração do ser humano. Existem pessoas que você olha, assim, até no tratar dele com as outras, ele age por maldade. É como se eles sentissem prazer naquilo, em humilhar, em destratar o outro, em fazer o outro se sentir inferior. Tem pessoas assim, um mundo ideal, pessoas sem desejo de vinganças, pessoas onde elas possam olhar para o outro, sabendo que ele é seu semelhante, independente de que profissão, de que cor, de que raça. Independente disso, eu acho que o mundo ideal seria um mundo que não tivesse desigualdade, que todo mundo tivesse direito a uma escola, que todo mundo tivesse direito a uma saúde digna, porque se você olha na saúde hoje, é uma decadência. Se você olha na educação, também deixa muito a desejar.
Então, o mundo ideal, no geral, seria um mundo de igualdade, um mundo de amor, onde todas as pessoas pensassem no outro, porque se eu penso em fazer o bem para aquela pessoa e aquela pessoa pensa fazer o bem para aquela outra pessoa, assim as coisas iriam ser bem melhores. Esse seria o mundo ideal. Não há injustiça, não há desigualdade social, um mundo de uns políticos podres, que as pessoas não pensam no cidadão, elas pensam no seu próprio umbigo, elas só pensam em cada dia mais maltratar quem menos tem, então é muito complicado. Mas o mundo ideal seria um mundo o avesso do que é, um mundo totalmente voltado para a igualdade em todas as áreas, um mundo onde as pessoas amassem. Porque se elas amassem acima de qualquer coisa, ela se colocasse no lugar do outro e pensasse assim, se fosse comigo, eu queria que fizesse isso. Se fosse com um ente meu, eu queria que acontecesse isso. Então, eu creio que o ideal seria eu me colocar no lugar do outro e pensar se eu queria que o que estou fazendo com a outra pessoa que fizessem comigo. Eu não sei exatamente expressar, mas é um sentimento meio assim de que você deseja que isso tudo seja diferente. Um mundo diferente seria o mundo ideal. O avesso do que é esse mundo hoje. Sandrinha, agora que a gente já falou de mundo ideal, né? A gente também já falou de sonho. Eu queria que você falasse como você se vê daqui a um tempinho, assim. Se você fosse pensar o que você quer que aconteça na sua vida daqui um tempo, sabe? Tipo, como você vê seu futuro, assim. O que você quer que aconteça? As coisas que estão no seu coração, que você almeja muito que aconteçam pra você e pras pessoas que estão à sua volta. Bom, como eu já falei anteriormente, né? Hoje, o meu maior sonho é formar minha família. Pelo fato de eu não ter tido uma família estruturada, eu sonho muito com isso desde os meus 15 anos, que eu tenho esse sonho de formar minha família e trabalhar para mim. Casar, ter filhos, com isso eu me sentirei realizada. Para mim é uma coisa muito grande, né? Eu não tenho, assim, sonhos muito altos porque eu tenho. Na verdade, eu tenho outros sonhos, tenho outros planos, assim, que tá na mão de Deus. Ele sabe o desejo do meu coração, mas casar, construir minha família é o meu maior desejo do momento. E por enquanto eu não estiver trabalhando para mim, eu vou continuar trabalhando, porque para mim o que importa é trabalhar, cuidar, pagar minhas contas e trabalhar. Para mim o trabalho dignifica o homem, mas o que vai me deixar realizada é casar e construir minha família. Sandrinha, nossa conversa tá quase chegando no final, mas antes da gente encerrar a nossa entrevista, eu quero que você conte pra mim como tá sendo a experiência de ser uma trabalhadora doméstica durante essa pandemia da Covid-19. Como tá sendo pra você trabalhar durante essa quarentena, enfim, como tá sendo a rotina, os cuidados que você tá tomando, conta pra gente. Com relação a esse período de coronavírus, não foi bem fácil, não. Agora não, hoje já tá mais flexível, mas no início foi mais complicado, porque foi aquele susto todo. No caso, como eu cuido de uma senhora, de uma idosa, aí fica mais sério ainda, né? Eu que saio, só mora eu e ela, e eu não faço só o trabalho de dentro de casa, eu faço o trabalho da rua também. Eu que tenho que sair para fazer supermercado, eu que tenho que sair para comprar medicação, ir para farmácia. Então, são muitas recomendações assim, que os filhos dela ficaram muito assim assustados, devido a ela ter vários problemas de saúde já. Aí teve muita recomendação, eu tenho que fazer o que tem que fazer, né? A questão do uso da máscara, do uso do álcool em gel, quando eu saio, quando eu chego, já ir direto tomar banho, colocar aquela roupa, essas regras que tem tudo, né? Então, no começo foi meio difícil, porque eu fiquei meio que assustada, assim, você fica com medo, porque como esse vírus, ele é muito rápido, então, no começo foi ruim, viu? Não foi bom não, porque como eu falei, eu moro no meu trabalho. E tudo aqui do meu trabalho, eu que resolvo. Eu que saio para fazer as compras, eu que levo ela para médico, tudo isso eu que vou fazendo. Então, não foi fácil não. No começo foi complicado. Hoje em dia não, já tá mais leve, a gente já se adaptou mais com essa questão.
Mas eu continuo tomando os mesmos cuidados nesse período, né? Eu chego, já deixo minha sandália na garagem, já entro, já vou direto pro banheiro, só chego perto dela. Não tão perto, né? Assim, perto pra conversar assim, resolver as coisas com ela. Depois que eu tomo um banho, já coloco a roupa pra lavar, essa coisa toda. Mas no começo não foi bom, não. Todo mundo muito assustado, todo mundo muito preocupado, todo mundo assim, com medo que as pessoas tragam, e aqui como o movimento é mais eu e ela, então foi difícil o começo, muito complicado mesmo. Nesse mundo assim da gente, não só tem coisa ruim, não. Tem coisas engraçadas. Já vivi muitas situações engraçadas. Eu vivi uma situação, essa eu não esqueço, não, onde um dos filhos da minha patroa morava eu, ele e ela, e na época ele era noivo. E assim, ela tinha a mãe dele muito ciumenta, muito pegada a ele. Aí foi tempo que houve um desentendimento, eu acabei saindo da casa deles, não, eu vou embora, não vou ficar mais não. Aí ele chegou pra mim uma vez assim, ele fez: Sandrinha, pelo amor de Deus, continua aqui, porque se tu tiver aqui eu consigo casar, se tu não tiver amanhã vai pegar no meu pé demais e eu não vou conseguir casar. Eu achei engraçado, né, porque realmente, como eram só nós três, porque eu morava no meu trabalho, praticamente todas as vezes que eu trabalhei, era morando. Não, todas as vezes eu morava. Então, assim, nesse momento eu achei bem interessante, porque ele queria casar, mas devido às questões, assim, que a mãe só tinha ele em casa agora, filho mais novo, aquela coisa toda, e ele chegou pra mim e ele pediu, né? Aí eu, tá bom, vou ter mais um pouquinho de paciência, e aí eu tive a paciência e ele casou, pra glória de Deus, deu tudo certo. Bom, Sandrinha, a gente tá chegando no final da entrevista. Infelizmente, queria ficar conversando com você aqui bem mais. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por ter topado participar do projeto. Pode ter certeza que a cada pergunta que você respondeu, eu te admirei ainda mais do que eu já admirava. Tenho certeza que os ouvintes também. Muito feliz de estar proporcionando isso para as pessoas, de conhecer pessoas incríveis como você. E agora, pra gente encerrar, eu quero que você mande um recado pros trabalhadores e pras trabalhadoras do Brasil, pessoas que estão no corre, assim como você, que estão na luta diária, matando um leão por dia para conseguir levar comida para casa, que a gente tá passando por esse momento difícil. O que você acha que deve falar para essas pessoas, uma mensagem de esperança, pra gente encerrar nossa entrevista? Muito obrigado, Sandrinha, de verdade, um beijo. Bom, meus amigos e minhas amigas, trabalhadores do dia a dia, eu quero dizer para vocês que nós somos lutadores, que nós vamos continuar lutando e que nosso trabalho é importante e que nós devemos nos valorizar e trabalharmos mesmo com os nossos direitos. Nosso dinheiro é muito suado, a gente rala de verdade para trabalhar, para ganhar o nosso sustento. Muitos de nós saímos cedinho, dependemos de ônibus, outros de trem, outros ainda vão andando, ainda tem os que vão andando. E nós passamos o nosso dia corrido, dando o melhor de nós. E que nós continuemos fazendo o nosso trabalho, mas que nós também possamos entender que nós temos valor, que nós podemos dar o melhor de nós e que nós também podemos ser reconhecidos nesse mundo tão turbulento, mas que nós possamos estar lutando, continuando lutando pelo mundo melhor, por melhorias para a área dos trabalhadores, para essa área que é tão sofrida, e que Deus possa estar nos ajudando, nos dando força, nos dando saúde, para cada dia nós nos levantarmos e continuarmos a nossa lida. É o que eu desejo para cada um de vocês, como eu, que somos trabalhadores, que vivemos do nosso trabalho, da força que Deus nos dá, para que nós possamos ser pessoas bem-sucedidas em todas as áreas. E tudo que nós possamos fazer para que o nosso trabalho seja bem feito, façamos, dando o melhor de nós, que nós sejamos grandemente abençoados por Deus.
É tudo que eu desejo para vocês, que são trabalhadores como eu. Muita saúde para todo mundo, para que possamos exercer o nosso trabalho com excelência. As trabalhadoras e trabalhadores domésticos que se encontram em uma das categorias que expressa mais nitidamente a herança escravocrata, cruel e perversa da formação da classe trabalhadora no Brasil em suas dimensões de servidão, opressão e exploração. Como esforço para superar essa herança e sua vigência na atualidade, nós, do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, prezamos pela união, pela organização, pelas mobilidades das trabalhadoras e nessa luta quase secular tivemos algumas importantes conquistas nos últimos anos. Diante de tantos enfrentamentos, vem a Covid-19, escancarando ainda mais a desigualdade social, onde nós, trabalhadoras domésticas, temos que enfrentar a pandemia sem direito à quarentena. As diaristas, infelizmente, estão perdendo seus trabalhos e ficando sem direitos, na informalidade. O Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Paraíba está se empenhando na campanha por cestas básicas, priorizando as diaristas. Já distribuímos mais de 200 cestas com a ajuda de parceiros. Digo à nossa categoria que, mesmo diante desse cenário, estamos juntas e assim somos mais fortes. Esse foi o nosso segundo episódio e a gente tá muito feliz, cada dia mais feliz com os rumos que o projeto tá tomando, de verdade. A gente quer agradecer a você que tá se identificando com a causa, a gente quer agradecer a você que compartilhou o primeiro episódio nas redes sociais e a gente pede que vocês façam o mesmo com esse episódio e com os muitos outros que virão, sabe? A gente precisa disso, a gente faz isso aqui com muito amor e pouquíssimo recurso, então a gente realmente precisa de vocês que acreditam e que acham da hora o que a gente tá fazendo, fazer com que isso aqui chegue no maior número de pessoas possível pra gente também conseguir fazer com que pessoas como a Sandra, pessoas como José Domingos sejam conhecidas por mais gente, porque são pessoas incríveis que precisam ser conhecidas por muitas pessoas. Vocês já devem ter percebido que eu falo muito sobre pessoas nesse podcast, inclusive é uma palavra que eu repito demais e eu tenho medo de vocês enjoarem. Mas é que esse projeto só existe por causa de pessoas incríveis que toparam uma ideia muito doida na minha cabeça e me ajudaram a tornar isso realidade. Então eu quero usar esse espaço aqui para agradecer a equipe do Seu Parar Você Me Ver. Quero agradecer a Carol Figueiredo, que tá cuidando das redes sociais e pensa no conteúdo que sai para vocês. Quero agradecer ao Lucas Panta, que desde o início acreditou no projeto e é quem monta, quem mixa e masteriza os episódios, é quem tá na edição também. Eu quero agradecer também ao Marcos Mateus, que também tá editando, também tá nesse time. Quem manja de áudio sabe que é um trampo editar podcast. Eu quero agradecer ao Leonardo Guedes, que também acreditou nesse projeto demais e presenteou a gente com uma identidade visual maravilhosa. Quero agradecer também ao Marcos Aragão, que é o cara que edita os vídeos e que pensa nos conteúdos também e faz às vezes de designer gráfico. É muito da hora ter todos vocês aqui e a gente conseguir fazer com que esse emaranhado de ideias vire algo palpável. Muito obrigado, galera. Vocês são demais. Bom, a gente também tem que agradecer a você que compartilhou muito o nosso primeiro episódio. A gente pede que você faça isso com esse episódio também. Compartilhe nas redes sociais, com os amigos, com a família. É muito importante pra gente esse engajamento. Se você quer trocar uma ideia com a gente tá no Instagram como Se Eu Parar Você Me Vê, tudo junto sem acento. No Twitter, Se Eu Parar Cast. E a gente também tem o nosso e-mail, que é o seuparavrocemevê@gmail.com. Algo que você curtiu, que você não curtiu tanto, um feedback que você quer dar pra gente, ou alguém que você acha que tem que estar aqui dividindo histórias. Vai ser muito da hora trocar essa ideia com vocês. Lembre-se que todo o poder é pra ser do povo e que nos próximos episódios a gente vai estar parando pra ver outras pessoas. Então não deixe de acompanhar. Um beijo! Se eu parar, você me vê. Se eu parar, você me Se eu vê. parar, você me vê. Se eu 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 parar, você me Se eu vê. parar, você me vê.